Pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o algoritmo do Airbnb. É uma dúvida que muitas pessoas me perguntam e não entendem o que é essa tal de configuração de algoritmo, por que o algoritmo é relevante. E percebe que o algoritmo é tão importante que às vezes a pessoa tem a melhor casa, tem o melhor anúncio, é superhost, é preferido dos hóspedes, tem todas as condições para alugar, arruma o preço, consegue estar melhor posicionado que a concorrência e não aluga. E aí a pessoa fala assim, mas Fábio, o que é o algoritmo e por que às vezes isso acontece? Por que ela não aluga? Porque ela não entende o modelo de funcionamento do algoritmo. Então eu estou olhando para cá porque as pessoas mandaram perguntas, uma delas é essa e essa é uma boa pergunta. O algoritmo do Airbnb, ele funciona por trás do sistema, ele é uma configuração. Vou te explicar o porquê que existe o algoritmo. Olha, se você, por exemplo, está numa cidade como São Paulo, você quer viajar a São Paulo e você vai escrever lá no topo do Airbnb, você digita airbnb.com.br e você digita lá São Paulo e coloca uma data, por exemplo, de 10 a 15 de julho para 2 hóspedes. Só tem 3 campos de busca no Airbnb. Cidade, aliás, cidade não, localidade, que a pessoa normalmente põe a cidade. Cidade, data e número de hóspedes. A partir daquela busca, quando você clica em buscar, o Airbnb precisa te devolver na primeira página 18 anúncios, na segunda página mais 18 e assim por diante. O detalhe é que normalmente as pessoas vão alugar os imóveis que estão na primeira página. Então é muito importante estar na primeira página. E aí a grande questão é, quem vai estar na primeira página para aquela busca, para aquela data, para aquela pessoa? São inúmeros fatores que fazem com que aquela máquina que está por trás... Para você entender o que é essa máquina, você imagina que a gente vive, né, num cenário hipotético, atrás da tela do teu computador tivesse muitas pessoas trabalhando, né? E aquelas pessoas vão receber essa informação assim, São Paulo, ele quer ir para São Paulo. Aí o outro fala assim, pô, que dia que ele quer ir para São Paulo? Quer ir de 15 a 17 de julho. Aí o outro fala, mas quantos hóspedes? 3. Aí um vai falando com o outro, tantas pessoas, um liga para o outro, e chega à conclusão, vamos mostrar para eles 18 melhores anúncios para São Paulo nessa data. Mas o que nós temos que considerar? Essas pessoas supostamente trabalhando por trás do computador iam considerar quem é que está pesquisando, é um jovem, é um senhor de idade, é uma criança, é um adolescente, é uma pessoa que viaja muito, que viaja pouco, é um homem, é uma mulher, ele viaja constantemente pelo Airbnb para aquela cidade, ou não, ou é a primeira vez que ele vai para aquela cidade. Se ele viaja constantemente para aquela cidade, em quais imóveis ele ficou? Ah, entendi. Então se ele já foi, já ficou, já usou alguns imóveis, quais são os imóveis que ele ficou? Se ele já viajou pelo Airbnb, mas não ficou naquela cidade, as outras viagens que ele fez custaram quanto? Quanto ele está acostumado a pagar por uma viagem? Ah, entendi. Então você já entendeu o mundo dele. Agora você vai entender a cidade. Bom, nessa cidade, diante do que ele digitou na busca e diante do perfil dele, que o Airbnb já conhece, o que nós vamos tentar entender? Quais são os melhores 18 anúncios para eu colocar lá na frente? Para que ele não vá para a segunda página, para que ele não vá para lugar nenhum. Porque veja, antes dele ir para a segunda página do Airbnb, talvez ele vá para o Booking, talvez ele vá para o Expedia, talvez ele vá para o Casa Temporada, etc. Que é tudo que o Airbnb não quer. O Airbnb quer vender, porque o Airbnb ganha 15%, né? Ou mais, 17%, 18%, se for, dependendo de se você assume a taxa do hóspede ou não, né? Ele precisa vender, ele quer vender, então ele quer pôr na primeira página os melhores, entende? Então o algoritmo, claro, é uma brincadeira, não tem ninguém, não é uma pessoa que está por trás do teu computador ou ali, é um sistema, é uma programação feita para entender, em primeiro lugar, quem é que está buscando, quem é aquele hóspede que quer ficar, e a partir de entender quem é aquela pessoa e o que ela está buscando, apresentar na tela, na primeira tela, os 18 melhores anúncios de acordo com aquilo que os proprietários colocaram. Então o proprietário define preço, define concorrência, define preço de diária, horário de check-in, horário de check-out, se assume ou não assume a taxa do Airbnb, se cobra alguma coisa adicional, limpeza, por exemplo, se cobra ou não cobra por hóspede adicional, imediatamente o Airbnb faz toda essa conta.
Então, um pequeno detalhe que você errar na precificação, e, por exemplo, cobrar um hóspede adicional é errar na precificação? Talvez seja. Talvez seja. Talvez você não esteja alugando porque você está cobrando por hóspede adicional um valor que impede a tua alocação. Esse é só um detalhe, tá? Talvez seja isso. Talvez não. Depende da tua situação. Aí você vai falar assim, mas é muito genérico. Você orienta a cobrar por hóspede adicional ou não? Às vezes algumas pessoas falam, é porque o pessoal que ensina na internet é muito em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. Você quer saber? Não é para cobrar por hóspede adicional. Sugiro que você não cobre por hóspede adicional, porque isso te atrapalha mais do que te ajuda. O que você precisa no Airbnb é constância. Sabe quem que pode cobrar por hóspede adicional? Quem está nadando de braçada, quem está voando no Airbnb, quem está alugando todo final de semana, durante a semana sem parar, o tempo todo, aí ele pode cobrar o que ele quiser. E ele continua alugando. Agora, se você tem dificuldade de alugar, talvez só o fato de você cobrar o hóspede adicional tira você do jogo, tira você dos 18. Tirando você dos 18, você está fora. Porque o cara vai alugar nos 18. Tem mais, né? Detalhe importante. Muita gente fala, mas eu não alugo, mas eu estou tão bem, eu estou na primeira página, eu sempre que clico na minha cidade, aparece o meu anúncio na primeira página. Gente, aqui na minha mentoria, nos meus vídeos, tudo aquilo que a gente fala sobre gestão profissional de Airbnb. Se você quer voar no Airbnb, você tem que parar de ser amador. Sabe o que é amador? A gente usa muito esse jargão no futebol, né? Futebol, quem é o cara que está no futebol profissional? O cara que treina quase todo dia. É o cara que vai no clube, ele faz exercício físico, ele se prepara, né? Isso vale para qualquer outro esporte também. Quem treina todo dia, quem se esforça todo dia, quem pensa naquele negócio todos os dias e atua de forma profissional ganhando dinheiro para isso. Esse é o profissional, né? Quem que é o amador? O amador é que faz aquilo porque gosta, porque quer ganhar um negocinho ali, ganhar um joguinho entre os amigos, uma partida, seja ela de futebol, ele não treina muito, ele se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou. Qual é o detalhe? Tem muita gente que, sem perceber, faz isso dentro do Airbnb. A pessoa está só ali como amador, está tentando, se eu ganhar, ganhei. Eu sou um bom em marketing, sei colocar um título no anúncio, sei colocar uma descrição, coloca um precinho mais ou menos, tal. Não vai em lugar nenhum, não vai alugar, aluga de fim de ano, aluga em feriado, aluga, até uma criança aluga no Airbnb. Se ela puser um anúncio lá, qualquer um aluga em alta temporada na praia, é moleza. Só que o Airbnb é feito para você alugar 12 meses por ano, com altíssima lucratividade. Só que para isso você tem que ter gestão profissional. Não é passe de mágica, não é moleza. E o algoritmo precisa ser entendido. Você precisa atuar no algoritmo com muita frequência e constância, como um jogador treina todo dia. Você tem que olhar o teu Airbnb todo dia. No mínimo 2, 3 vezes por semana você tem que ajustar preço. Ou então você vai ficar à margem. 5% das pessoas que têm anúncios no Airbnb ganham 95% da receita. Porque elas levam a sério. Essas 5%. Elas levam a sério. Eu tenho 25 anúncios no Airbnb com muito resultado, com altíssimo nível de excelência, porque eu levo isso a sério demais, né? E é por isso que o algoritmo me coloca no topo. Próxima pergunta que vem aqui sobre o algoritmo é como o algoritmo funciona? Acabei de responder. Ele te escolhe a partir da visão do primeiro de quem procura e atua. Detalhe importante, hein? Se você está se vendo na primeira página da tua cidade, esquece esse assunto. Porque quando você vê o teu anúncio na primeira página, quer dizer o quê? Que quem está buscando... Qual é o primeiro critério que eu expliquei para você aqui, que o Airbnb considera? A pessoa que busca. Quem está buscando quando você vê o teu anúncio na primeira página é você. Mesmo que você olhe numa guia anônima, é a tua máquina. O Airbnb sabe que é você, ele vai pôr o teu anúncio na primeira página. A única coisa triste para você é que só quem está vendo o teu anúncio na primeira página é você. E aí você não aluga e já entendeu por quê? Porque você não entende nada. Você precisa se profissionalizar. Então você precisa entender que para você saber aonde o teu anúncio está aparecendo com frequência, existe um indicador chamado taxa de impressão de primeira página. É um dos 15 que a gente olha, né? Mas esse mostra se o teu anúncio está indo bem ou está indo mal. Então é assim que o algoritmo funciona. Como é que eu uso ele a meu favor? É a próxima pergunta. Bom, você usa o algoritmo a teu favor quando você age de forma profissional, quando você entende os indicadores do anúncio e para de ouvir bobagem que falam por aí. Troca a foto 2 vezes por semana na capa, porque o Airbnb te sobe o anúncio. Troca o título, troca 3 letras, põe uma exclamação, muda uma descrição que o Airbnb... É tudo bobagem, é tudo conversa fiada.
Não é isso que faz você crescer. Se fosse isso, estava todo mundo rico, alugando o tempo todo, mudando um pontinho lá, uma foto, isso não serve para nada. Tá? O que serve é você entender o que são os indicadores, atuar com base em indicadores de forma profissional. Isso faz o teu anúncio subir, isso faz o teu anúncio crescer, isso faz você alugar com frequência e você traz o algoritmo a teu favor. Ganhar do algoritmo, vencer o algoritmo, é o motivo pelo qual muitas pessoas que já estavam há 4, 5, 7 anos acelerando no Airbnb entraram na minha mentoria. Né? Hoje a gente tem mais de 300 alunos na mentoria. Alguns deles falaram assim para mim, eu só entrei porque eu preciso entender de algoritmo. Eu preciso crescer, ganhar 20% a mais, 30% a mais. E eles conseguiram. Então eu quero te dizer que aqui embaixo tem um link. Talvez não seja no teu momento de entrar na mentoria, mas a gente tem um curso muito bom. Um curso que de ponta a ponta te leva para um caminho muito favorável para você entender passo a passo algoritmo, precificação, concorrência, recepção de hóspedes, manual do hóspede, entender o processo e o fluxo de ponta a ponta e executar com muitos arquivos que você também pode receber. Tem um link aqui embaixo, você pode clicar nesse link, acessar e começar hoje mesmo. Começar a mudar a tua realidade, porque você pode sim ganhar o dobro de um aluguel convencional e alugar 12 meses no Airbnb com muito lucro e resultado. Beleza? Muito obrigado. Valeu, gente.